Fazenda solar possui 7 mandamentos que todos os animais devem seguir. Mandamento número 1. Tudo que anda sobre duas pernas é um inimigo. 2. Tudo que anda sobre quatro patas ou tem asas é um amigo. 3. Nenhum animal deve usar roupas. 4. Nenhum animal deve dormir na cama. 5. Nenhum animal deve beber álcool. 6. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Eu sou Versus e você está no. Em 1945, George Orwell publicou um dos livros mais atemporais de todos, A Revolução dos Bichos. Em domínio público, você pode encontrar esse livro publicado em diversos formatos, de luxo, do mais luxuoso ao mais econômico. Na época, George Orwell criou essa história curta em 10 capítulos com uma sátira da Revolução Russa de 1917. Porém, essa história fictícia, até mesmo lúdica, afinal, é como um manual de como o comunismo funciona, como essa ideologia fracassada funciona. Se você estudar um pouco sobre história e política, você vai ver que em todo país onde o comunismo foi bem sucedido, levou miséria ao povo. China, Coreia do Norte, Cuba. E na história mais recente, temos novos exemplos do sucesso do comunismo. Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Argentina até. O Brasil, ele é um país de Estado socialista. O povo, majoritariamente, não é socialista. Mas o Estado, a própria Constituição brasileira, foi feita aos moldes dos valores socialistas. E o socialismo, ele é a versão light do comunismo. Ele é um caminho até o comunismo, até essa utopia que nunca vai acontecer. Para pessoas ingênuas, elas acreditam que o comunismo só não deu certo ou por incompetência ou por causa da corrupção. Mas o resultado de miséria que um Estado socialista traz é o objetivo dessa ideologia, tanto o socialismo quanto que chega ao comunismo. O objetivo é a miséria do povo. O comunismo ele só faz bem se você fizer parte da máquina do Estado. Se você for o povo, não interessa se você é homem, mulher, branco, negro. Você viverá em miséria. Não só em questões materiais, mas uma miséria intelectual, uma miséria de saúde, dentre tantos pontos. E curioso que um dos métodos que os porcos usam para instalar o comunismo na ilha é algo que a psicologia chama de gaslighting. É eu te dizer uma coisa, depois quando você for me cobrar isso que eu disse, eu digo que você tá louco, que você tá mentindo, que eu nunca disse isso. Quantos políticos não fazem isso, não é? Tanto é que ao ler esse livro, um exemplo aqui no livro, eles dizem: quatro pernas bom, duas pernas ruim. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Depois de um tempo, eles mudam esse slogan para quatro pernas bom, duas pernas melhor. Quatro pernas bom, duas pernas melhor. Ao ler esse livro, eu me lembrei de um outro livro, que não é um livro de ficção, que é esse livro aqui, A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros, do Percival Pudina. Aqui, ele conta a história do Brasil através de artigos que ele escreveu, que foram compilados e ordenados de uma maneira cronológica. Você pode ver, aqui é a número 1, aí depois você vem pra cá, um pouco da... Opa! 2, aí aqui embaixo, 3 e assim por diante. Ele conta, tipo, os últimos 30 anos da história do Brasil. Como que o socialismo foi se instalando no Estado brasileiro, dando um resultado que temos hoje. O real não vale nada,
a nossa educação é pífia, a maioria das pessoas tem um QI baixíssimo, não consegue interpretar um texto corretamente, não sabe fazer uma tabuada, etc, etc. Este livro é muito bem organizado, muito claro. Ele possui até algumas... Por partes, ele tem essas quase que charges, né? Mas é mais uma ilustração de início de capítulo. E me lembrou porque os métodos usados ali pelos porcos coincidem com o método em que os socialistas foram tomando o poder do Estado brasileiro. Como eu disse, é uma história de quase 30 anos em que ele conta. Ele pega desde lá dos anos 90, final dos anos 80 e chega até as quase 2020 por aí. Agora eu quero parafrasear para vocês o que o autor disse no próprio livro. Numa sociedade de massa onde tantos foram gradualmente perdendo referências e deixando tombar valores pelo caminho, onde a história se perde num emaranhado de versões disformes, onde tantos e tantos sabem mais sobre seu clube de futebol do que sobre a pátria comum, uma nação que oscila entre amor e ódio, entre orgulho e vergonha de suas raízes, uma sociedade que aclama o relativismo como expressão de sabedoria e que, como consequência, não apenas hesita entre o agir certo e o agir errado, o que é da natureza humana, mas não mais distingue uma coisa da outra. Uma sociedade, enfim, na qual tanto se atolam em incertezas e dúvidas e morrem sem saber o que deveriam ter sido. Eu tenho a terrível audácia de publicar minhas crenças. Na história da Revolução dos Bichos, que provavelmente você, caso você não conheça, os porcos chegam, dizem que tiveram uma visão de uma sociedade melhor. Mas para isso eles precisam se livrar dos seus patrões, no caso o dono da fazenda. Eles fazem um golpe de estado, expulsam os poucos humanos da fazenda e tomam controle. Eles criam regras e dizem: somos todos iguais, vamos servir a nós mesmos. Mas conforme o tempo foi passando, eles foram mudando as regras e eles passaram a se comportar como seus supostos opressores. Isso me lembrou de uma máxima muito interessante. Os oprimidos não querem acabar com a opressão. Os oprimidos querem se tornar os opressores. E é exatamente isso que os porcos fazem. No final da história, eles se comportam como os humanos. Eles andam em duas patas, eles dormem numa cama confortável e não no chão, que é como todos os animais dormem. Eles comem na mesa igual os humanos. Eles se tornam aquilo que eles dizem que queriam combater, aquilo ao qual eles reuniram todos os animais, nos dê poder, porque depois nós vamos manter tudo justo, tudo igualitário. O socialismo diz pregar a igualdade. Só que enquanto um companheiro não tem dinheiro suficiente para alimentar sua família, outro companheiro sempre viaja de jatinho e come lagosta. No final dessa história, todos os 7 mandamentos para uma sociedade utópica, uma sociedade igualitária, é substituído por apenas um mandamento. E esse único mandamento é a definição de igualdade para o comunismo. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros.